Pronto, pessoal, boa tarde. Vamos lá resolver bastante questões hoje sobre regra de três, tanto simples como composta. Vamos lá? Vou colocar na tela aqui a nossa aula representando aqui a regra de três simples daquela fichinha de exercício. Regra de três simples e regra de três composta. A gente vai estar resolvendo pelo menos 10 questões. Pode interagir à vontade, viu? Pergunte à vontade. Tem gente que tem um monte de dúvida aí, pode fazer questionamento, perguntar e a gente vai desenrolando aqui. Então, veja, como eu prometi, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Professor, por que precisou responder bem muita questão aí de regra de três? Porque se você não responder, vai aprender, mas depois, se não coloca em prática, esquece. Enquanto a gente vai praticando, vai melhorando essa ideia na nossa mente, principalmente para a idade de você, né? Que está iniciando o estudo. Isso aqui vocês vão se deparar dentro da química, da física, com alguns outros assuntos em matemática. Então, é um assunto recorrente do ensino médio também, da prova do Enem. Então, veja, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou separar as grandezas. Eu tenho aqui 80 voltas e o tempo, ó, 20 minutos. Eu tenho aqui 8 minutos e ele quer saber quantas voltas. São duas grandezas. Aí eu separo assim, ó. Voltas e minutos. Então, 80 voltas, eu vou estar usando 20 minutos. 80 voltas, 20 minutos. 28 minutos. 28 minutos. Quantas voltas essa roda dará? Aí você já sabe, vai utilizar a ideia das setinhas. No caso aqui, eu vou colocar uma seta para cima. Por que essa seta vai ser para cima? Porque o X está embaixo. Como o X está embaixo, eu boto a seta para cima. Essa é a minha maneira, tá certo, minha gente? É a minha maneira de resolver. Você pode querer colocar para baixo, não tem problema nenhum. Depois eu faço a análise. 80 voltas, eu preciso de 20 minutos. Se eu tiver 28 minutos, eu vou ter mais ou menos voltas? E aí? Mais, né? Mais. Aumenta, né? Ó, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, ela vai dar muito mais voltas. Nesse caso aqui, se a seta é para cima, essa aqui também tem que ser para cima. Por quê, professor? Porque tem a ideia de GDP, grandeza diretamente proporcional. Quando eu adoto um referencial para cima, o outro também tem que ser. Se eu adotasse o referencial para baixo, e eu percebesse também que a grandeza é GDP, o outro referencial também seria para baixo. Então, a ideia de GDP é assim, duas setas para cima ou duas setas para baixo, mesmo sentido. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar aqui, ó, duas razões. E se eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Aí o X vai ficar aqui em cima e o 80 fica aqui embaixo. Depois, o 28 fica aqui em cima e o 20 fica aqui embaixo. Aí, como eu tenho igualdade entre duas razões, qual é a propriedade fundamental da proporção? Igualdade entre duas razões é uma proporção. Qual é a propriedade fundamental da proporção? Meio pelos extremos. É fazer a multiplicação em forma de x aqui, ó, meio pelos extremos. Aí vai ficar 20 vezes x, 20 vezes x, que dá 20x, é igual a 80 vezes 28. Perceba que agora é só continha. O 80 vezes 28 se repete, porque o 20 e o 80 são múltiplos do mesmo número, que é 20. Ou seja, eu posso dividir 80 por 20,
que vai dar 4. E esse resultado eu multiplico por 28. Então, x vai ser 28 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32, vão 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Aí dá 112. Ô, professor, Oi, pode perguntar. eu prefiro fazer tipo 80 vezes 28, mas deu a mesma resposta. Com certeza. 80 Aí vezes não tem 28 problema dá um não. número bem grandão. Aí o resultado divide por 20. É, eu Pode fiz ser feito isso. assim? Claro que pode. Você está resolvendo uma expressão e a sua escolha foi multiplicar para depois dividir. Pode ser feito assim sem problema nenhum. Agora, por que eu prefiro, no caso, fazer a divisão antes? Por causa da ideia da simplificação de frações. Eu simplifico antes de resolver e fica melhor dessa forma, entendesse? Acredite. Porque se tivesse números grandes aqui, tivesse números maiores, quando você fosse multiplicar, também daria um número muito maior para depois você simplificar. A tendência de errar dessa forma é maior, a probabilidade de obter erros, quando você multiplica dois números grandes, por exemplo, é maior para depois dividir. Mas fique à vontade, resolvendo, encontrando o resultado, é o que importa, né? 112 é o resultado final. Questão 1 resolvida. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Tá tudo ok aí, minha gente? Sim ou não? Vamos lá, participem comigo. Falem aí. Sim, isso. Valeu, tudo ok, né? Então vamos continuar. Ok, ok. Aqui, questão 2. Eu coloquei 10 questões. Tinha prometido começar a aula de hoje só resolvendo questões sobre regra de 3. Então veja, com 8 eletricistas, então aqui é a primeira grandeza, 8 eletricistas. Podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Segunda grandeza, dias. Primeira grandeza, eletricistas. Segunda grandeza, dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, o que é que eu vou escrever aqui? Primeira grandeza, eletricista. Eletricistas. E aqui, dias. Então, 8 eletricistas, 3 dias. 6 eletricistas. Quantos dias levarão? Aí você chama do que quiser, né? Eu estou chamando sempre de X, porque é o hábito, é a força do hábito. Então, aqui eu vou substituir. Aliás, eu vou colocar minha grandeza para cima, porque meu X está embaixo, eu coloco sempre para cima. E vou fazer a leitura. 8 eletricistas. Podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. 6 eletricistas. Vai precisar de mais ou menos dias? Mais ou menos. 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 Vamos ver. Deixa eu baixar o volume aqui. Aí aqui, ó. Se eu tenho 8 eletricistas, eu preciso de 3 dias para executar o serviço. 8 eletricistas, eu preciso de 3 dias. Se eu tiver menos pessoas trabalhando para fazer o mesmo serviço, eu vou demorar mais ou menos? Veja, eu tenho menos pessoas executando o serviço, trabalhando. Então, significa dizer que, na verdade, não é menos. Eu vou precisar de mais dias, vou precisar de mais tempo para terminar a obra. Está entendendo? Vê, 8 eletricistas precisará de 3 dias. 6 eletricistas diminuiu aqui 2 caras trabalhando, ó, puxando o fio, fazendo buraco na parede. Então, tem menos pessoas trabalhando. Quer dizer que vai precisar de um tempo maior. Diminuiu aqui e aumentou no outro lado. Se um diminui e o outro aumenta, a gente está falando de uma grandeza que é inversamente proporcional. Se a grandeza é inversamente proporcional, as setas são assim, ó, no sentido contrário. Ou uma para cima, outra para baixo, ou uma para baixo e a outra para cima. Como eu adotei a minha aqui para cima, essa daqui, de eletricista, tem que ser para baixo. Certo aí? Entendeu?
Sim. Sim, né? Beleza, Camila. Aí vem aqui, ó, agora. Duas grandezas, duas. Uma, duas. Aí eu coloco esse X, coloco esse 3. O 8 e a ponta da seta diz quem vai ficar embaixo, que é o 6. Por isso eu coloquei 3 aqui, ó, por conta da seta. A seta diz que o 3 vai ficar embaixo. Depois que eu sei isso, o que é que eu vou fazer? Multiplicação, meios pelos extremos. Eu vou fazer assim, 6 vezes x é igual a 8 vezes 3. Olha, Débora, tu gosta de multiplicar. Vamos fazer multiplicando? 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá quanto? 8 vezes 3, 24. Esse 6 que está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 6 é igual a 4. 4 dias é o tempo desse serviço com 6 pessoas trabalhando. E aí, fácil, difícil? Tá dando para consegue mesmo entender, compreender o que a gente está fazendo? Tem alguma pergunta? Pergunte, minha gente. Se tiver dúvida, não guarde para você, não. Sandriele, Marcela, e aí, tá todo mundo entendendo? Camille, Lara. Tá gostosinho, né, Débora? Tá ótimo. Mirela, e aí? Sandriele, tá entendendo, né? Beleza. Vou perguntar sempre, que eu quero saber se vocês estão compreendendo de verdade, que esse assunto, ele é tão recorrente. Vocês vão se deparar com isso em entrevista até de emprego, em outros momentos da vida de vocês. Pode ter uma entrevista de emprego lá, o cara te dá uma redação e umas continhas de matemática para fazer. Pode ter certeza, se ele colocar alguns cálculos lá de matemática, vai ter relação com regra de 3. Eu vou chegar lá, Débora. Então, veja. Questão 3 diz assim: com 6 pedreiros, olha, podemos construir uma parede em 8 dias. Grandeza, grandeza, algo que eu posso medir. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Tenho 3 pessoas para fazer a mesma parede. Então, eu vou colocar aqui a primeira grandeza. Deixa eu pegar um outro lápis aqui. Eu vou colocar aqui, ó, pedreiros. Calma, vai chegar lá. Pedreiros está aqui, abreviado, e dias. 6 pedreiros, 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, eu quero saber quem é o valor de X. Já sabe, você já sabe. Adota um referencial para cima. E agora faz a comparação. Ó, 6 pessoas trabalhando, eles demoram para fazer uma parede 8 dias. 8 dias. Do início, ela nem existia. Começa da base até construir toda a parede com reboco e tudo. Demoram 8 dias para fazer. Se eu tivesse 3 pessoas apenas, veja que eu tenho 6, eu demoro 8 dias. 3 pessoas, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando. Eu vou precisar de um tempo maior ou menor? Maior. Maior. Exatamente, maior, com certeza. Então, de 6, Bianca, de 6 para 3 diminuiu e de 8 para X aumentou. Se um diminuiu e o outro aumentou, lembre-se, a grandeza ela é inversamente proporcional. Ou seja, uma seta é para cima e a outra tem que ser para baixo. É o que está acontecendo aqui, ó. Uma seta para cima e a outra, por sua vez, tem que ser para baixo. Agora é só organizar a minha regrinha. Igualdade entre duas razões. Quem vai ser essa razão, professor? De 8 para X, Bianca? Veja. Deixa eu voltar aqui, Bianca perguntou. Veja, isso aqui não existia, né? Só tinha essa seta aqui. 6 pedreiros constroem uma parede em 8 dias. Você deve se imaginar como pedreiro agora. Você está nesse grupo, está nesse grupo. Aí faltaram 3 pessoas. Veja, se tinha 6 pessoas e agora tem 3, é porque 3 desistiram do trabalho, não foram naquele dia trabalhar. 3 pessoas vai fazer o mesmo serviço que tem para fazer.
Antes, com 6, passava 8 dias. 3 pessoas vai demorar mais ou menos? Hein, Bianca? Mais ou menos? não? Mais. Vai aumentar, com certeza. Vai aumentar. Aí foi isso que eu disse, a Bianca, vê. De 6 para 3 diminuiu. A gente está vendo aqui que diminuiu. E de 8 para x, que vai aumentar, 8 para x, aumentou. Então, esse aumentou, esse diminuiu. Se um aumentou e outro diminuiu, a grandeza é inversamente proporcional. Certo? Então, o x da questão fica aqui em cima. O 8, que é o denominador, fica aqui embaixo. O 6, que está no numerador, ele agora é o numerador, né? O 6. E o 3, que é a ponta da seta, diz que vai ficar embaixo. Então, 3 é aqui. Pronto. Olha onde eu cheguei. X sobre 8 é igual a 6 sobre 3. Quando eu digo a vocês, por que colocamos primeira seta? É só questão de organização. Eu coloco primeiro aqui a posição que está a seta, o X da questão, para já deixar ele no lugar isolado. Porque você já percebeu que quando a gente isola o valor de X, ele fica no primeiro lado, no primeiro membro? Sempre fica no primeiro membro. Por isso, eu sempre começo com o X da questão, entendeu? Para ficar já no lugar que eu quero que ele fique. Mas nada impede, Bianca, e você colocar aqui também no segundo membro, nada impede. Porque a multiplicação vai acontecer a mesma, independe da posição do 3 aqui. Se o 3 estivesse aqui ou no lugar do x, quando eu multiplicar meio pelos extremos, vai dar 3x, né? 3 vezes x vai dar 3x. E quando eu fizer 8 vezes 6, vai dar também 6 vezes 8. É a mesma coisa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu poderia ter escrito assim, ó. Poderia escrever, se eu quisesse, dessa forma. 6 sobre 3 igual a x sobre 8. Nada impede de eu fazer isso. Porque quando eu fizer a multiplicação, vai acontecer de dar o mesmo valor. Ó. 3 vezes x, aqui, 3 vezes x. 8 vezes 6, 8 vezes 6. É a mesma ideia. Nada impede eu fazer isso. Mas, vamos lá. Você está vendo que 6 e 3 aqui, ó, eles são múltiplos. Antes de fazer a multiplicação, por que não, Débora, fazer essa divisão? 6 dividido por 3, que dá 2. Entende? Aí aqui embaixo tem 1, por natureza, porque o 2 ele veio de uma fração aparente 2 sobre 1. Aí é só fazer meio pelos extremos. 1 vezes x vai dar 1x. E 2 vezes 8, 2 vezes 8 dá 16. Então acabou a conta. Professor, não fiz assim não, eu multipliquei normal e tal, e também deu 16. Ótimo. Não tem problema nenhum. Só que talvez você trabalhou um pouquinho mais que eu. Professor, o seu fazendo é tão fácil, né? Rapidão, Não é? menino. É a prática, né? A prática. De tanto fazer isso, aí a gente acaba... E o aluno, é sempre assim, né? O aluno, quando olha o professor fazer, quando eu olho meus professores fazerem alguma coisa, eu digo, poxa, na cabeça desse cara é tão fácil, mas tem um caminho a percorrer que vocês estão percorrendo. Isso também vai ficar muito simples para vocês. Isso vai ficar fichinha, moleza, gostosinho. Ó, questão 4. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes. Qual é a primeira grandeza? 3.000 refrigerantes. Primeira grandeza. Em 6 horas, segunda grandeza. Aí o que é que eu vou fazer? Olha, o que é que eu vou fazer? Refrigerantes, eu coloco aqui. Refrigerantes. E horas, coloco aqui. Então, refrigerantes eu tenho 3.000. E horas eu tenho 6. Aí, quantas horas, não sei, chamo de X, levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Pensa comigo, vice-Débora. Pensa comigo, pessoal. A simplificação de vai acontecer aqui na minha vida, vê? A ideia é simplificar. Esse 0 eu vou cortar com esse, ó. Esse com esse assim. e esse com esse. Esse eu fiz assim que eu me lembrei que o senhor falou. Aí eu cortei tudinho. Exatamente. É mais fácil, você trabalha menos. Você pode fazer isso.
Então, aqui eu vou colocar um referencial. 3.000 refrigerantes demora para encher 6 horas. 4.000 refrigerantes vai demorar mais ou menos? Mais. Mais, Camille. Mais, Débora. Mais. Então, veja, aumentou de 3.000 para 4.000 e aumentou de 6 para X. Se aumentou e aumentou, é GDP. Se é GDP, essa seta aqui é para cima. Aí agora, eu vou colocar as duas razões. Bianca já se ligou, né, Bianca? Que eu vou colocar primeiro o X sobre 6 aqui, ó, no primeiro lado. E o 3.000 X sobre 6. E o 4.000 sobre 3.000 aqui embaixo, ó. Depois disso, eu simplifico, que eu não sou besta, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E faço a multiplicação meio pelos extremos. E aí, fica muito simples, fica fácil. Vamos ver se vai ser 7 horas. 3 vezes x vai dar 3x. E 4 vezes 6, 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá quanto, hein? 4 vezes 6. Dá 24, não é? E x, que vai ser igual a 24, dividido por 3. Aí x é igual a 8 horas. Eu vou precisar de um tempo de 8 horas para encher 4.000 refrigerantes nessa fábrica. 4.000 refrigerantes. 8 horas equivale a um dia de trabalho, né? Um dia aí de 8 horas de trabalho, que normalmente é o tempo que se usa para trabalhar. Então, 8 horas é quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? 8 horas. É o tempo que a gente Professor, utiliza. Oi, pode perguntar. teve uma conta dessa da ficha do Simples, que era para dar 4 horas. Só que o meu deu 240 minutos, que equivale a 4 horas. Daria Isso. problema isso? Não, aí você transforma. Ele queria que você colocasse o tempo em horas. Aí você sabe que 1 hora tem 60 minutos. Aí você tem que dividir 240 minutos por 60 minutos. Quando você dividir, dá 4 horas. Então é só uma questão de transformação de grandeza, né? Você transformar de minutos para hora. Não tem problema não. A questão 5 agora, questão 5. 4 marceneiros. Olha, primeira grandeza. Marceneiros. Aí eu tenho quantos? 4. 4 marceneiros. Fazem um armário em 18 dias. Segunda grandeza. Dias. Primeiro ponto aqui, ó. Me dá essas informações das grandezas. As duas grandezas que eu tenho na questão. Em quantos dias? Não sei. Chamo de X. 9 marceneiros fariam o mesmo armário. Adota um referencial. Você que escolhe o referencial. Eu vou provar que é você que escolhe. Todo mundo já sabe que eu gosto de escolher, quando o X está embaixo, eu boto para cima. Eu vou colocar essa para baixo. Só para ser do contra. Aí eu faço a análise. Ó. 4 marceneiros, 18 dias trabalhando para fazer lá o serviço. Se eu tiver mais pessoas trabalhando para fazer o mesmo serviço, eu tenho 9 pessoas trabalhando. Eu vou precisar de um tempo maior ou menor para construir aquilo que eu estou fazendo? Menor. Todo mundo viu. Menor. Aumentou aqui, diminui lá. Se aumentou e diminuiu, é GIP. Grandeza inversamente proporcional. GIP. Ou seja, se uma seta estiver para baixo, a outra tem que ser para cima. Ó, uma está para baixo, a outra tem que ser para cima, por conta da análise da questão. Depois disso, você coloca aqui duas razões. O 18 fica em cima e o X fica embaixo, nessa questão que eu escolhi a seta para baixo. O 9 fica em cima e o 4 fica embaixo. O que é que eu vou fazer aqui? Meio pelos extremos. Vai ficar 9 vezes X é igual a 4 vezes 18.
4 vezes 18. Então, o meu x vai ser 4 vezes 18 dividido por 9. Quem vai ser o x? Vai ser 4 vezes 18 dividido por 9. Olha, Débora, a simplificação mora aqui, ó. Sandriele, 18 dividido por 9 dá 2. E quanto é 4 vezes 2? Isso. 4 vezes 2 dá 8. 8 dias. Esse aqui é o resultado. Ah, professor, eu prefiro multiplicar. 4 vezes 18 vai dar 4 vezes 8, 36, 76, né? Não, 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 40, 72. Aí 72 dividido por 9. Pode ser? Claro que pode. Só que você simplificando fica melhor. E Mirela. Internet é horrível. A nossa internet geral é ruim. A partir de agora já não é mais regra de 3 simples. Eu disse 5 questões de simples, 5 de composta. Então aqui é regra de 3 composta. Vamos fazer essas 5 de regra de 3 compostas? Depois, o tempo que sobrar, né, da nossa aula de hoje, a gente vê outra coisa, tá certo? Como eu prometi, eu só quero exercitar mesmo. Então, a questão 6. Questão 6. Você tem aqui no início uma olaria. O que é olaria, minha gente? Produz 1.470 tijolos em 7 dias. Então, as grandezas são isso aqui, ó. Olaria. Olaria é uma indústria de tijolos, produz tijolos. Tijolos e dias. 3 grandezas. Uma olaria. 1.470 tijolos. Em 7 dias. Trabalhando 7 horas, trabalhando 3 horas por dia. Eita, eu errei aqui uma situação. Ô, professor, não coloquei olaria, não. Eu coloquei Não tijolos precisa, de porque 20 é horas por uma dia. só fábrica, né? Aí essa grandeza ela não precisa. A outra grandeza que a gente precisa, foi isso que eu disse que eu Horas tinha por errado. dia. É aqui, ó, horas por dia. Então eu vou colocar ela aqui, ó, horas por dia. Quantas horas por dia? 3. É a mesma olaria, né? Uma só olaria. Eu tinha colocado, quando eu li a primeira vez, tinha colocado olaria como grandeza. Mas não é nesse sentido dessa questão em particular. Quantos tijolos, eu não sei, produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Olha aí, regra de 3 compostos. Qual é a diferença, professor? Porque aqui você tem mais de 2 grandezas. Se tiver 3, 4, 5 grandezas, é regra de 3 compostos. Aí, nesse caso, eu vou adotar um referencial. Adotei. E vou comparar com as outras grandezas. Fazer comparação. Então, dias com tijolos. 7 dias são produzidos 1.470 tijolos. Em 10 dias, eu vou conseguir produzir mais ou menos? mais, Mais. Muito bem. Então, aumentou e aumentou é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, essa seta aqui tem o mesmo sentido que a primeira. Agora eu vou analisar horas por dia. Eu vou analisar horas por dia e tijolos. Esquece isso. Nunca vai esquecer aqui tem X. Então, eu vou esquecer dias, que eu já fiz. E vou analisar horas por dia e tijolos. Trabalhando só 3 horas por dia, conseguimos fazer nessa olaria 1.470 tijolos. Trabalhando mais tempo, fazendo hora extra, trabalhando 8 horas por dia, eu vou conseguir fazer mais ou menos? Mais, com certeza, minha gente. Eu tenho mais tempo trabalhando, então mais tijolos. Aqui, ó, é para cima. Vamos lá. Tenho 3 grandezas. Qual é o segredo? É fazer isso. Ó. A primeira igualdade no lado esquerdo vai ficar o que tem X. E aqui, no lado direito, vai se multiplicar as outras razões. Como são 3 grandezas, são 3 traços que eu coloco. 1, 2, 3. Aí, nesse primeiro aqui, e isso, Bianca, é GDP. Nesse primeiro, eu coloco X sobre 1.470.
Aí no segundo eu vou colocar 10. O denominador aqui é 7. Ó. E o 8, e o denominador aqui é 3. Pronto. Vamos lá. Vai ficar x sobre 1470. Percebam que não tem como eu simplificar aqui. Ó. O 10, ele não tem nada a ver com o 7 nem com o 3. Não são múltiplos. O 8 também não tem nada a ver com o 7 e o 3. Aí o que é que eu tenho que fazer? A única alternativa é multiplicar as minhas frações. Multiplicar frações é só fazer 10 vezes 8 e 7 vezes 3. Aí eu boto aqui. 10 vezes 8 dá 80. E 7 vezes 3 dá 21. Depois, fazer meio pelos extremos. Minha gente, eu estava fazendo tudo organizado, tudo bem direitinho. Fazendo meio pelos extremos, né? Aí 21x, 1470 vezes 80. Só que eu já respondi questões suficientes para poder explicar uma outra coisa a vocês. Veja só. Meu objetivo é saber quem é o x da questão. Eu não vou multiplicar por 21, porque se eu multiplicar, o 21 vai ficar aqui pertinho dele. E no final da conta, ele vai passar dividindo, ele vai voltar para o lugar que ele está. Então, para facilitar a minha vida, eu vou só colocar o x aqui. O 21 permanece no lugar que ele está. E eu multiplico 1470 por 80. Ó. 1470 por 80. Você entendeu o que eu disse? Eu só estou economizando tempo na hora de resolver questão. Sim ou não? Entendeu ou não? Sim, Entendi. né? Entendeu, beleza. Ok. Aí agora eu vou fazer as divisões. Eu creio que 1470 ele é múltiplo de 21. Dá para dividir. Simplificar, Sandriele, simplificar pelo menos. Por quê? Eu somando aqui, ó, 7 mais 1 dá 8. 8 mais 4 dá 12. Aqui dá 12. 2 mais 1 dá 3. 12 e 3 são múltiplos de 3. Ou seja, dá para eu dividir aqui por 3 e dá para eu dividir aqui por 3. 1470 dividido por 3 vai dar quanto, hein? 490. Aí repete 80. 21 dividido por 3 dá 7. Aí 490 dividido por 7, você faz aqui. 490 dividido por 7 vai dar 70. E aqui 80. Aí 70 vezes 80, você faz 7 vezes 8. Dá 56 e acrescenta 2 zeros. 1, 2. Isso aqui é a resposta. A gente vai conseguir produzir 5.600 tijolos nessa mesma olaria. Belezinha? Fácil, difícil? Dá para desenrolar? Como é que é? Complicado. É complicadinho? É não, Eu mulher. fiz, mas do meu jeito. Eu não fiz esses negocinhos dividindo tudinho. Tá indo, né, Bianca? Tá indo. E aí, Sandriele? Tinha tentado fazer essa É um pouquinho na nossa complicado. fichinha. Complicada, é, Lara? Que é isso, Lara? Vamos fazer outra, ó. Questão 7. Calma aí. 80 pedreiros. Primeira grandeza, pedreiros. Aí eu boto aqui. Pedreiros. Constroem 32 metros de muro em 16 dias. Outra grandeza. Metros. Então, 32 metros, 80 pedreiros. De um muro em quantos dias? 16. Primeiro período, primeiro ponto da questão, ele já me dá as grandezas. Agora eu vou para a segunda parte da questão. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros em 64 dias? Olha, Lara, não é difícil. Veja só. Complicado, não é complicado. Veja, adotei um referencial aqui. Eu já vou colocando o meu referencial aqui, aonde tem o X da questão. E eu comparo de duas em duas grandezas. Comparo essa grandeza com essa daqui, ó.
Isso quer dizer o quê? Que você esquece dias, esquece. 32 metros, eu consigo fazer com 80 pessoas trabalhando. 32 metros de um muro. Se eu quisesse 16 metros desse mesmo muro construí-lo, eu iria precisar de mais ou menos pessoas. Eu vou trabalhar menos. Tu acha que eu contrataria mais ou menos pessoas? E aí? Menos. Mais ou menos? Menos. 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 Aqui seria menos. Menos. Então, de 32 para 16 diminuiu. E de 80 para X também está diminuindo. Se os dois diminuíram, é GDP ou GIP? Os dois diminuíram. É GDP ou GIP? Como assim, professor? Os dois diminuíram? Se um tá para Quando as cima, eu setas tivesse estão um para embaixo. cima, é GDP. Ou quando as setas estão para baixo, é GDP. Os dois diminuíram, é as setinhas todas duas estarem para baixo. Entende o que eu estou dizendo? Não, porque o 80 seta não tá para cima e o 32 vai ser Não, para não, não. baixo. Esqueça a seta do 80. Esqueça a seta do 80. Esqueça isso aqui. Você analisou comigo. 32 metros, a gente precisa de 80 pessoas trabalhando. Esqueça a seta. 16 metros, eu vou precisar de mais ou menos pessoas trabalhando. Menos. Menos. Perceba, de 80 para X, diminuiu, não foi isso? Foi. Diminuiu. De 32 para 16, diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Diminuiu. Os dois diminuíram. Se os dois diminuíram, é GDP ou GIP? GDP. GDP. Se é GDP, ou as duas setas que eu irei adotar estarão para cima, ou as duas setas estarão para baixo. Ah, entendi. Aí, como eu adotei aqui o referencial para cima, eu já sei que é GDP. Aí eu filo, ó, seta para cima, eu já sei que é GDP. Então, a outra seta que eu vou colocar aqui, ela tem que estar para cima. Entendeu o que é análise de GDP e GIP? Usando a seta? É assim, Lara, muito bem. Aí eu esqueço aqui metros. Esqueço agora metros. Esqueci isso aqui, ó. E eu irei analisar. Eu estou analisando. 16 dias trabalhando, eu preciso para construir lá o muro de 80 pessoas. 16 dias. Se eu tiver 64 dias, a obra não precisa terminar agora, não. Você pode ficar aí 64 dias. Se eu tenho 64 dias para fazer a mesma obra, eu irei precisar de mais ou menos pedreiros. Menos. E aí, quem discorda de Débora? Eu tenho um tempo maior e com certeza eu vou precisar de menos pessoas trabalhando para executar aquele serviço. Mirela, muito bem. Menos. Vê, diminuiu e aqui aumentou. Se um diminui e o outro aumenta, é GDP ou GIP? Se um diminui GP. e o outro aumenta, grandeza inversamente proporcional. Se um diminui e o outro aumenta, é GIP. Ou, se um aumenta, o outro diminui. É grandeza inversamente proporcional. Então, veja, se a seta que eu adotei está para cima, essa, por sua vez, tem que estar para baixo. Porque eu analisei e vi que é GIP. Agora, para finalizar, eu vou colocar 3 barras aqui, que são as 3 razões, e vou colocar o X em cima, o 80 embaixo. A ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. 16 em cima, 32 embaixo. 16 em cima e 64 embaixo. Antes de fazer qualquer coisa, simplifique. Antes de qualquer coisa. Veja se pode simplificar. Por exemplo, se você olhar bem direitinho, 16 dá por 16 e 32 também. O 16 e o 64 também dá por 16. Como é que o senhor sabe? Porque 64 é múltiplo de 32. É o dobro de 32. Aí vai ficar como? Vai ficar X. Vai ficar aqui X sobre 80 é igual 16 dividido por 16 dá 1.
32 dividido por 16 dá 2. Vezes 16 dividido por 16 dá 1. E como 64 é múltiplo de 32, o número que vai dar aqui embaixo tem que ser múltiplo de 2. Como 64 é o dobro de 32, o número que vai dar aqui embaixo é 4, que é o dobro de 2. O que é que eu estou usando? Qual conceito você usou aí? Proporção. Lembra de proporção quando a gente estudou? Se uma coisa aumenta, a outra, por sua vez, também aumenta. Então, isso é proporcional. Logo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho x sobre 80 igual. Aí, multiplicação de fração. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 4 dá 8. Veja que coisa fácil. 80 vezes 1 dá 80. Não precisa multiplicar o 8 por x, porque ele volta para o mesmo lugar depois. Então, já deixa ele aí. Quanto é que dá esse x? O x vai ser 80 dividido por 8, que 10. vai dar 10. Exatamente. 10 pedreiros. Então, esse é o resultado da questão. 10 pedreiros. Ufa, questão 7 já foi. Vai ficando fácil. Diga para mim, diga. Lara, é sério, gostosinho. Isso. Tá uma maravilha, uma delícia. Matemática é bom demais. Matemática é uma delícia. E depois que você aprende mesmo, não, Marcela? Marcela ficou tão alegre, minha gente, porque fechou a prova de matemática. Se amostrando. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo, tem que tirar onda mesmo. Olha, se eu fosse vocês, eu chegava com a nota assim para minha mãe. Mãe, olhe, 10. Sabe o que eu mereço? Uma mesada maior. Eu quero Eu aumento faço isso pra minha salarial. mãe. Eu faço chantagem com ela. Mas é sério. Poxa, mas menino, isso é trabalho. Olha, quando você vai fazer uma entrevista, vocês depois mais tarde, quando tiver na época de trabalhar e tal, você fazer uma entrevista, se você estiver estudando, aí tem lá, profissão. Sabe o que você vai colocar? Estudante. É um trabalho. Quem trabalha merece um pouquinho mais. Então, nada mais justo, né? Se está aumentando a produção, pedir uma colaboração financeira aí dos pais, do patrocínio, né? Vai que cola. Mas, menino, eu iria pedir sempre, aumentando aqui as minhas notas. Um homem percorre 2.232 quilômetros. Quilômetro, 2.232 quilômetros. Em 6 dias. Correndo 12 horas por dia. 12. Quantos quilômetros? O cara tem que ter paciência para fazer as contas. Saudade da aula convencional, não é? Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Ó, essa eu quero a ajuda de vocês. Eu vou sair perguntando de um por um e vocês vão me ajudando a montar, tá certo? Não se preocupe se errar, não se preocupe. Vamos lá. Primeiro, vou adotar um referencial aqui. Camille. Eu adotaria o referencial aqui para cima ou para baixo. Pode usar o chat, ligar o áudio aí, falar, fica à vontade. Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Porque o X está embaixo, eu adoto o referencial para cima. Ótimo. Analisei a primeira parte. Vamos lá. Analisar a segunda parte. Bianca, tu vai me ajudar nessa, vice, presta atenção. Em 6 dias, eu preciso de 2.000, eu faço, aliás, 2.232 quilômetros em 6 dias. 10 dias, eu vou percorrer mais ou menos que 2.232? Mais ou menos. E aí, Bianca? Mas, com certeza, aumentou aqui, aumentou lá. Se os dois aumentaram, Mirela, é GDP ou GIP? GDP ou GIP? Grandeza diretamente proporcional ou grandeza inversamente proporcional? É GDP ou GIP? Passo a passo, vamos lá, construir juntos, todo mundo. Cadê Mirela?
GDP. Vou considerar que você acha certíssimo. GDP, grandeza diretamente proporcional. Por quê? Por que GDP? Porque os dois aumentaram. Se os dois aumentaram, as setas terão o mesmo sentido. Ou as duas serão para cima, ou as duas serão para baixo. Então, veja, se eu já tinha adotado uma seta para cima, a outra, por sua vez, também tem que ser para cima, porque na análise que a gente fez, coletiva, aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, se aumentou aqui e aumentou ali, as grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, tem o mesmo sentido. Aqui agora, horas por dia e quilômetros. Esquece isso. Vou até colocar aqui de azul. 12 horas por dia, Débora, 12 horas por dia, a gente faz 2.232 quilômetros. 14 horas por dia, a gente vai percorrer mais ou menos, Débora? 14 horas por dia. Tem um tempo maior na estrada, vai percorrer mais ou menos? Mais. Se é mais, é GDP, grandeza diretamente proporcional. Se é GDP, a seta tem o mesmo sentido, como Mirella já tinha falado. Então, essa seta aqui tem o mesmo sentido que essa. Depois que eu faço isso aqui, vem a montagem. Na montagem, é um pouquinho mais fácil, porque não tem mais nenhum pensamento. É só conta agora. Pensamento que eu digo assim, né, de um raciocínio mais apurado, analisar. Não. Você agora vai repetir cálculos. Ó, eu vou colocar aqui 3 grandezas. A ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. Então, eu vou colocar o X da questão aqui em cima. 2.232 aqui embaixo. O 10 aqui em cima. E o 6 aqui embaixo. O 14 aqui em cima. E o 12 aqui embaixo. Certo? Agora eu vou simplificar. Eu vou fazer umas simplificações. O 10, por exemplo, dá para dividir por 2. O 6 também. O 14, por exemplo, dá para dividir por 2. E o 12 também. Então, vai ficar como? Vai ficar assim. X sobre 2.232 é igual 10 dividido por 2, que dá 5. 6 dividido por 2, que dá 3. Certo? 14 por 2, que dá 7, Lara. E 12 por 2, que dá 6. Aí esse 2.232, ele vai passar para lá, ó. Porque eu vou fazer assim, né? Meio pelos extremos, né? Aí esse 2.232, ele vem para cá multiplicar, fazer a multiplicação por 5 vezes 7. E 5 vezes 7 a gente sabe que dá 35. Esse 3 repete e o 6 também. Aí, antes de qualquer coisa, minha gente, eu vou simplificar de novo. Vê só. 2.232 dá para dividir por 2. E o 6 também por 2. Esse é par, dá para dividir por 2. Aí vai ficar x. Vai ficar x é igual. 2.000 dá 100, 200 dá 2.000 dividido por 2 dá 1.000, 200 por 2 dá 100, 30 por 2 dá 15, 2 por 2 dá 1, 15 mais 1, 16. Ou seja, 1.116 é a divisão de 2.232 por 2. Aqui embaixo agora, o 35 repete. Aqui embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. E esse 3 da frente, repete. Aí eu vou fazer, ó, 3 vezes 3 que dá 9. 3 vezes 3 que dá 9. Coloca aqui. 1.116 vezes 35 dividido por 9. Simplifica de novo, ó. 1.116 tu divide por 9. Antes de multiplicar, tu divide. Então, vamos fazer a conta aqui? 1.000, me ajudem. 116 dividido por 9. Aí 11 por 9 dá 1. Vem 2 para cá. Desce 1. 21 por 9 dá 2. 2 vezes 9, né? Dá 18. Aí fica 3. 36 por 9 dá 4. 4 vezes 9. 9, 9, 18, 18, 36.
Então, dá 124. 124. Aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu pego esse valor aqui, ó, que é 124, e faço a multiplicação por 35. 124 vezes 35. E aí, finalizo a questão. 124 vezes 35 vai dar quanto, hein? Vou fazer aqui. 5 vezes 4 dá 20, vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Aí 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. E 3 vezes 1 dá 3. Somando tudo aqui, 0, 4. 6 mais 7 dá 13, vai 1. 3 mais 1, 4. 4.340. 4.340. O quê? Quilômetros. É a grandeza utilizada. Quilômetros. Esse é o resultado final. Ufa! Que questão grande, não é, Bianca? Chega de simplificação Bianca, por hoje. Lara, Chega. Sandriele. E aí, estão entendendo? Marcela. Vamos lá, minha gente. Deu para entender, Mirela? Deu para entender? Questão imensa, né? Mas é gostosinha. É Bora fazer gostosinha. simplificação mais hoje não, pelo amor de Deus. Oi? Bora fazer simplificação mais hoje não. Minha Ô, cabeça já Débora, tá é doendo. necessário. Tu já imaginou eu multiplicar? Não sei se tu cansaria mais. Vê, pensa comigo. Se tu multiplicasse aqui, o 10 vezes 14 daria 140. Tu tem aí uma multiplicação. Aí aqui, 6 vezes 12 dá 72. É 140, 72. Tu ia ter que multiplicar 140 vezes 2.232 e dividir por 72. Aqui está parecendo que eu estou trabalhando mais, mas na verdade eu estou trabalhando menos. Porque acaba aqui você fazendo as simplificações antes de fazer essas contas. Vê a conta que eu fiz aqui de multiplicação. É melhor multiplicar isso ou uma multiplicação de 2.232 por 140? Tá entendendo? Você acaba diminuindo, simplificando. E veja as simplificações. Dividir por 2 é muito mais fácil dividir um número pequeno do que pegar um número grande e fazer a divisão. Então, por isso a simplificação. Infelizmente, eu vou ter sempre que fazer, até vocês se acostumarem, se habituarem com isso, simplificação. Então, numa fábrica, 12 operários, 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, 12 operários trabalhando 8 horas por dia. Meu computador no instante está descarregando. 12 operários trabalhando 8 horas por dia. Horas por dia. Conseguem fazer 864 caixas. Aqui eu tenho 8 horas por dia e aqui eu tenho 12 operários. Quantas caixas? Não sei, quero saber. Serão feitas por 15 operários. 15 operários. Quantas caixas serão feitas por 15 operários? Eita, a questão está incompleta, minha gente. Está faltando informação aqui, ó. Será que ela está aqui escondidinha? Deixa eu ver. Tá. Olha aí. Que trabalhem 10 horas por dia. 10 horas por dia. Aí você adota um referencial, já sabe, e vai fazer análise. É assim mesmo, dá trabalho, mas no final recompensa. Aqui, ó, 12 operários fazem 864 caixas. 15 operários, tem mais pessoas trabalhando. Vai produzir mais ou menos caixas? Vamos lá? Digam aí para mim. Mais. Mais. Eu aumento e aumento. GDP, grandeza diretamente proporcional. Então, aqui também é para cima, porque é GDP. 8 horas por dia, dá para fazer 864 caixas. 10 horas por dia trabalhando, dá para fazer mais ou menos caixas? Mais. Mais. Diretamente proporcional. Então, se aqui está para cima, esse aqui também está para cima. Agora, Lara,
Eu vou colocar aqui as 3 razões. 1, 2, 3. Eu espero que você já entenda esse negócio aí. O x fica em cima e o 864 fica embaixo. Aqui, ó, o 15 fica em cima e a ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. O 10 fica em cima e o 8 fica embaixo. Olha, Débora, a chatice que tu não gosta. Simplificar. O 15 é múltiplo de 3 e o 12 também. O 10 é múltiplo de 2 e o 8 também. Aí eu faço as divisões antes. Repito aqui, ó. Deixa eu botar de azul para ficar a mesma cor de cima. O x, 864. 15 por 3 dá 5. 12 por 3 dá 4. 10 por 2 dá 5. E 8 por 2 dá 4. Aí eu venho para cá agora. Vem para cá. X é igual a 864 vezes 25 sobre 16. Conseguiu ver? 864 foi esse número daqui, ó. Que ele está dividindo, passa para lá multiplicando. Aí eu botei ele aqui. O 5 vezes 5 dá 25. E o 4 vezes 4 dá 16. Agora eu vou dividir, ó, esse cara com esse, antes de fazer as multiplicações. Eu vou simplificar esse cara com esse, ó. Certo? Esse cara com esse. Então, simplificando aí, vamos ver quanto é que dá. 864. Deixa eu ver onde eu faço. Lá em cima. 864 dividido por 16. 86 por 16. 5. 5 vezes 16 dá 80. Subtraindo 86, tirando 80, dá 6. Desce o 4. 64 por 16 dá 4. Não é? 40, 24. Certinho. Então, a resposta é x é igual a 64, não. 54 vezes 25. 54 vezes 25 multiplica. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27, vão 2. Coloca aqui, né? 5 vezes 4, 20, vão 2. Tá. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. Aí, somando tudo, vão olhando aí para a gente não errar na conta. 1.350, o quê? Caixas. São batidas. São feitas nesse tempo. E aí? É uma ralação, não é? Aprender matemática não é fácil. Mas é isso aí, Lara. É isso aí. Esse já foi melhor do que o antes. Foi melhor que tu achou? É porque você está aprendendo. Porque esse assunto é mais difícil. Você está aprendendo. Quando a gente vai aprendendo, as coisas vão ficando mais claras. Tá entendendo? Olha, por exemplo, quando a gente vai estudar, por exemplo, né? Lá na frente, eu prometi isso a vocês. Equação de segundo grau. Equação de segundo grau é um assunto difícil comparado à equação do primeiro grau. Mas por que você vai entender equação de segundo grau? Porque você vai entender muito bem a equação do primeiro. Aí uma coisa vai juntando com a outra. Vai casando, entendeu? Enfim, é um casamento que dá certo. Questão 10. 20 máquinas. Vou lá. Máquinas é a primeira grandeza. Trabalhando 16 horas por dia. Segunda grandeza. Então, 20 máquinas, 16 horas por dia. Levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Já sabem. Adota um referencial aqui e comparo de 2 em 2 grandezas. 16 horas por dia, eu preciso de 20 máquinas. 20 horas, eu tenho um tempo maior. 20 horas por dia, eu tenho um tempo maior do dia para fazer o que era para ser feito. Você acha que eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Eu tenho um tempo maior de produção. Vou precisar de mais ou menos máquinas. Trabalhando lá para fazer isso. Oi?
Menos. Menos. É menos. Eu aumento o tempo diário e diminuo a quantidade de máquinas trabalhando. Então, diminuiu, aumentou a GIP. Se a GIP é inversamente proporcional. 6 dias, eu preciso de 20 máquinas para fazer o serviço. Se eu tivesse um tempo maior para produzir 12 dias para fazer o mesmo serviço, o mesmo, eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Menos. Menos. Você me perguntou, Débora, mas é menos. Vou explicar por quê. 6 dias, tu chega. Vamos dizer que nós fazemos parte da mesma equipe. Temos 6 pessoas trabalhando. Aí, aliás, 20 pessoas trabalhando. Aí, em 6 dias, a gente executa o serviço. Em 6 dias. Só que o dono da obra disse assim: ó, tu vai ter 12 dias para trabalhar. Tem pressa não. É claro que o chefe não vai mandar as 20 pessoas para trabalhar. Ele vai mandar menos. Porque eu tenho um tempo maior para produzir aquela mesma coisa. Então, como aumentou o tempo e diminuiu a quantidade de máquinas, que eu comparei com pessoa, né? É inversamente proporcional. Se um aumentou, o outro diminuiu, é inversamente. Se aqui está para cima, esse aqui está para baixo. Aí eu comparo assim, ó. 1, 2, 3 razões. Primeiro x sobre 20, depois 16 sobre 20. Por que o 20 fica embaixo? Porque a ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. E aqui 6 sobre 12. É claro que eu vou simplificar. Quem está pensando que eu não vou, se enganou. Eu vou. Ó, o 6 eu divido por 6 e o 12 eu divido por 6. Esse 20 aqui eu corto com esse. Por que eu posso cortar? Porque esse 20 que está aqui embaixo, ele passa para lá multiplicando. É como se o 20 aparecesse aqui, ó. Aí eu cortaria ele com esse daqui. Por isso eu posso já simplificar antes de mandar ele para lá. Ou seja, está na mesma linha, eu posso cortar. São iguais? Aí o que acontece? Vai ficar como? Vai ficar x é igual a 16 vezes 6 dividido por 6, que dá 1, e 12 dividido por 6, que dá 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Eu vou precisar de 8 máquinas para fazer o serviço, trabalhando 20 horas por dia, trabalhando 20 horas por dia durante 12 dias. Vou precisar de 8 máquinas. E aí, minha gente? Olha, para a gente conversar mais um pouquinho, eu vou encerrar a gravação, tá certo? Eu sei que foi bem exaustivo, porque a gente respondeu 10 questões, 5 de regra de 3 simples e 5 de regra de 3 composta. Esse vídeo vai ficar gravado, né? Ele foi gravado para poder ficar como arquivo para vocês estudarem quando quiserem revisar a regra de 3, que esse assunto ele é um assunto muito importante para vocês. Então, eu finalizo agora dizendo aquela velha frase: matemática é bom demais.